Muito boa tarde a todos. Que estejamos todos nós nos sentindo envolvidos pela espiritualidade de amor desta casa, que é em nome de Jesus, em nome de Deus, que assim nos colocamos sempre para a realização das tarefas, doando aquilo que nós temos, as possibilidades que nós temos, e assim me coloco aqui perante esse estudo, que com certeza é grandiosíssimo, mas nas minhas fragilidades, das minhas palavras e do meu intelecto, venho trazer junto da espiritualidade essas reflexões aqui, tão profundas, tão importantes para a compreensão da nossa evolução, compreensão desse nosso caminhar, que é um eterno caminhar para Deus, buscando essa figura excelsa do Pai Divino. E na data especial do dia de hoje, Dia dos Pais, essa data ela é muito representativa, porque ela representa justamente os pais e mães juntos, unindo-se nessa missão de que somos incumbidos de levar a esses espíritos que chegam sobre a nossa tutela, para que possamos direcioná-los para o caminho do bem. Eles vêm frágeis, vêm com a capacidade da inteligência toda enclausurada, ainda limitada, para que nós possamos, como pais, nessa responsabilidade, nessa missão que é dos pais, como nos diz o Livro dos Espíritos, para assim então atuarmos de forma benéfica na criação desses seres, dessas criaturas de Deus que estão sob nossa responsabilidade, ao qual então nos cabe direcionar para o caminho do bem. E Jesus, esse irmão maior, ele nos dá toda a condição dessa paternidade. E é através dos seus ensinos, estudando ele através da doutrina espírita, que abre esse leque de raciocínio para nós, que nós vamos ver a reencarnação, até olhando com esse olhar da reencarnação, do necessário nascer de novo para a paternidade. Mas eu gostaria de iniciar esse estudo com vocês com uma reflexão muito profunda que Allan Kardec nos trouxe, está na Revista Espírita, de dezembro de 1863, em que ele vai nos esclarecer sobre um caso que houve, sobre essa controvérsia da reencarnação ou ressurreição, como vamos perceber no olhar do povo judeu à época, de Elias e João Batista. A doutrina espírita, ela se alargava após o lançamento do Livro dos Espíritos em 1858, ela se alargava e se espalhava por todo o mundo, inclusive muito intensamente pela França. E na França, nessa data de 1863, já haviam-se núcleos, não centros espíritas porque não existiam, mas eram feitos esses encontros nos lares. As pessoas se reuniam nos seus lares e faziam esses estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, ao qual já tinha sido lançado, só haveria esses três. Então eles faziam, se eu não me engano, acho que o Evangelho ainda não tinha sido ainda dado a público, mas o Livro dos Médiuns sim. Então eles estudavam todo esse material e se reuniam. E certa vez, um desses, ao qual já se dizia espírita, já estava na lide espírita, no trabalho espírita, ele escreve uma carta endereçada à sociedade, direcionando ela a Kardec, dizendo o seguinte: acabo de ter uma discussão com um sacerdote daqui, da minha região, sobre a doutrina espírita, a respeito da reencarnação. Disse-me, então, o sacerdote, nessa discussão, falando da reencarnação, ele me disse, para dizer-me então, qual dos dois corpos tomará o espírito de Elias no último dia, que é o dia do julgamento anunciado pela igreja, que é o anunciamento do juízo final. Porque nós sabemos, todos nós que fomos católicos, não sei se são todos aqui, mas uma grande maioria passou pelo catolicismo, se não nessa encarnação, em outras, nós somos sabedores de que eles têm essa filosofia desse pensamento, de que um dia
numa data específica, todos nós ressuscitaremos com os nossos corpos que aqui temos, então seremos julgados, haverá então um julgamento. Então, quando houver esse julgamento, seremos direcionados para o fogo eterno do inferno ou para as beatitudes, para as felicidades eternas do céu. Por enquanto, ficamos à espera do purgatório. Esse é o pensamento religioso católico ao qual aqui o sacerdote se referia. E ele então faz esse questionamento e pergunta: será o primeiro ou o segundo que vai então ressuscitar para o juízo final? Então ele diz a Kardec: não pude, o espírita responde, não pude responder. E esse sacerdote então riu de mim e disse: os espíritas não são fortes. Interessante o caso, né? Muito interessante. Kardec nos fala o seguinte: não sabemos quem iniciou ou provocou essa discussão, mas isso não vem ao caso. Há sempre, olha só o que ele nos afirma, há sempre imprudência em nos envolvermos numa controvérsia quando não se sente com força para sustentá-la. O que ele está nos dizendo? Se eu não tenho cabedal conhecimento suficiente para discutir sobre a doutrina espírita, ou seja lá o que for, eu não devo adentrar. Eu não tenho conhecimento. Eu vou estar falando coisas de que eu mesmo não entendo. Como vou discutir isso? Kardec então levanta que é uma imprudência realizar dessa forma que o amigo espírita realizou à época. Não se deve fazer isso. Se queremos de algum assunto nos entretermos, conversarmos ou discutirmos, que tenhamos conhecimento desse assunto, principalmente o conhecimento espírita. Kardec continua: se a iniciativa veio de nossa correspondência espírita, então vamos lembrar, vou pegar isso para todos os espíritas, todos, hoje, na atualidade. Ele deixa esse recado para esse rapaz, mas para todos nós. Lembrar então a todos nós o que não cessamos de repetir para todos os espíritas, que é: o espiritismo se dirige àqueles que não creem ou que duvidam, aqueles que têm um vazio existencial, aqueles que buscam ou que querem entender, mas não compreendem. Então ele tem um vazio, ele não crê porque não compreende, simplesmente por isso, ele ignora. É sempre uma questão de ignorar as informações, as leis de Deus. Então ele não crê. É para esses que o espiritismo é voltado, nos diz Kardec. E ele fala: e não aqueles que têm uma fé, e que essa fé já basta para essa pessoa. Ou seja, a pessoa de religião A, B ou C, de determinada doutrina, nós não temos que nos intrometer na fé dessa pessoa. Ela já está convicta daquilo para ela. Na encarnação dela, serve para ela esse momento, essa fé que ela tem. Para aquele que não serve, que não aceita aquilo, aí é outra conversa. Aí é como ela fez a leitura aqui: o que buscais? O que buscais dentro desse campo da fé religiosa? Simplesmente ter fé por fé? Que seja, é a sua fé. E Kardec nos chama a atenção: respeitemos isso como espíritas. E que não diz a ninguém para renunciar às suas crenças para adotar a nossa. Perceberam? Então, essa intolerância religiosa partindo de nós, espíritas, como nós disséssemos: não, o espírita com todo o seu conhecimento, não, já tem o céu preparado para ele, já vai desencarnar uma belezura. Mas eu digo para vocês, para quem assistiu o filme Os Mensageiros, que traz essa mensagem, mas o livro em si, para quem não leu, que o leia, eles são a história do livro são de espíritas médiuns que faliram, que têm conhecimento espírita, e meteram os pés pelas mãos diante de decisões onde que a espiritualidade tinha que prevalecer, e prevaleceu a matéria, a posse, mercantilizar a mediunidade, e depois tiveram que ir para o plano espiritual serem tratados. Então o espiritismo, por si só, colocar ele como que o outro renuncie às suas crenças e adote a doutrina espírita, que a doutrina espírita sim é a doutrina salvadora,
Como assim? Olha o que Kardec está nos chamando, meus irmãos, nos chamando a atenção, e o principal, que vai ser o foco do nosso estudo. Nós compreendemos realmente a doutrina espírita? Nós vamos ver mais à frente no desenvolvimento do raciocínio de Kardec. Repetiremos, pois, a todos os espíritas, a todos os espíritas, de norte a sul do planeta: acolheis com solicitude os homens de boa vontade. Acolhes esse, tem boa vontade, ele quer aprender, quer entender, quer saber o que é a reencarnação, quer saber o que é a encarnação, quer se desenvolver, quer crescer. Ou seja, dai a luz aos que procuram. Dai a luz aos que procuram. Quem quer viver nas sombras, nas trevas, é uma escolha do seu livre-arbítrio, e temos que respeitar isso. Nós não temos que invadir o espaço de ninguém. Agora, aquele que vem buscar pela súplica da dor, ou pelo amor, como nós dizemos, ou vem pela dor ou vem pelo amor, a busca de Jesus, aí nós recebemos e damos as luzes que vai libertar, vai clarear o caminho dessa pessoa, e ela vai fazer suas escolhas. As escolhas é do particular, do mundo íntimo de cada um que nós estamos aqui. Esse é um ponto importantíssimo. Isto disto, nos diz Kardec, vamos tentar então agora esclarecer ao sacerdote, citado acima, a resposta à pergunta que ele propôs. Então Kardec, na Revista Espírita de 1863, fala assim: então agora vamos responder ao sacerdote. E olha o que Kardec faz. Nós vamos nos utilizar, diz Kardec, de um material que o sacerdote, como sacerdote, creio que ele conheça as Escrituras, ele conheça e seja um estudioso, um teólogo estudioso da Bíblia. Então eu oferto a ele o capítulo 22 de Mateus, versículo 23 a 32, que traz uma questão ao qual Jesus então é questionado pelos saduceus, que era uma linha de raciocínio do povo judeu, como tinha os filisteus, tinha os saduceus e outras linhas mais, mas a linha dos saduceus não aceitava a ressurreição. Eles não aceitavam, não criam na ressurreição. E eles então vão até Jesus. Naquele dia, então, os saduceus, isso está em Mateus, que negam a ressurreição, vieram encontrar Jesus e lhe propuseram uma questão, dizendo-lhe: mestre, Moisés ordenou que se alguém morresse sem filhos, seu irmão e esposa, sendo seu irmão, e esposasse uma mulher, e suscitasse filhos, então, a esse irmão morto. Ou seja, então aquele irmão casado com aquela mulher, ele falecia, se ele não tivesse filhos, porque qual era o raciocínio dos judeus? A geração. Jesus vai fazer muito comentário sobre a geração do povo judeu. Então eles tinham essa questão, tem que ter filhos, a geração tem que continuar, porque a geração é o pensamento religioso contínuo aqui na terra. Não se perderia esse ensino através das gerações. Então preciso ter filhos, casei e tenho que ter filhos. Então não teve filhos. Aí eles perguntam, e a esposa então não lhe deu os filhos. Ora, como Moisés diz que se ela não tiver filho, ela então vai casar com o irmão para gerar o filho, para continuar a geração. Aí eles falam assim: mas havia entre nós então, Jesus, 7 irmãos, somos 7 irmãos, dos quais o primeiro, tendo esposado uma mulher, morreu e não teve filhos. Então deixou a mulher ao seu irmão. A mesma coisa ocorreu com o segundo, com o terceiro, e todos os 7 morreram, e nenhum deles teve filho, e também a mulher veio e morreu depois de todos eles. Então nós te perguntamos, Jesus, pois que a ressurreição chegue, qual desses 7 essa mulher vai ser a esposa, uma vez que todos o foram marido dela? Perceberam? Essa é uma pergunta tendenciosa, querendo pegar o Cristo. E eu digo mais, é uma pergunta na visão material do casamento. Eles não espiritualizaram em nada isso aqui. Eles só olharam a geração deles tendo a continuidade. Aí faz essa pergunta em Jesus: tá bom, tem a ressurreição, tá, mas no dia dessa ressurreição,
ela vai chegar lá e vai falar assim: meu marido é esse, aquele ou aquele entre os 7, quem é meu marido? E Jesus então vai lhes responder. Agora vamos aprofundar, precisamos tirar o espírito da letra com Jesus. Jesus fala assim: estáis em erros, todos vocês estão em erros. Não compreenderam as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês leem as Escrituras e não entendem, e muito menos o poder de Deus. Vocês não compreenderam. Porque depois da ressurreição, que ele afirma, os homens não terão mulher e nem as mulheres terão marido, mas serão como os anjos de Deus no céu. É pelo que é da ressurreição dos mortos, não lestes estas palavras que está lá nas Escrituras, que Deus vos disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou um Deus dos vivos e não um Deus dos mortos. Olha a profundidade disso. Se nós olharmos nessa questão material, não, ela é mulher mesmo, de algum deles, o marido da ressurreição não tem isso, como é? Ah, mas aí Kardec, vamos desenvolver junto com Kardec. Uma vez que depois da ressurreição os homens serão como os anjos do céu, ou seja, vão ressurgir, mas diferente. E que esses anjos, então, sendo do céu, compreendemos logo de cara, de lógica, isso é Kardec, que eles não têm os corpos que nós temos. Não tem o corpo carnal, não tem o corpo material, de carne e osso, mas sim um corpo etéreo e fluídico. Os homens não ressuscitarão, pois não mais em carne e osso. Isso não é real, isso não é o raciocínio correto. E hoje a nossa ciência vem provar isso, que é impossível um corpo, nós somos biodegradáveis. Biodegradáveis, o que é isso? Toda a nossa construção física material, ela é devolvida à natureza. A natureza aproveita tudo, nós somos biodegradáveis. A natureza aproveita todos os nossos despojos carnais. Tudo é aproveitado na natureza, nada se perde. E como reconstruir, então, tudo isso num corpo de carne? Kardec fala, não mais esse, mas sim num corpo fluídico. E mais, quando ele nos traz essa mensagem de ter um corpo espiritual, que ele está falando agora é do espírito, ele transcende a matéria na mensagem. Porque os próprios judeus, quando utilizavam essa palavra de anjos de Deus, anjos do céu, tem tudo um significado para eles que não tem para nós ocidentais na atualidade. Os anjos eram essa representação de algo que está além, algo abstrato, que não pode ser visto e nem tocado. É uma transformação que eles não compreendiam, mas que eles sabiam que era do céu. O que é ser do céu? É algo que é elevado. Anjo é aquele ser que eles, de Deus, que eles colocam aqui, anjos de Deus, que são espíritos já trabalhando no ministério divino, ligados à figura de Deus. São espíritos que cresceram com o aprendizado e foram voltados para Deus no plano espiritual, ou seja, ressuscitaram para Deus, para a angelitude, no sentido de, com essa construção de vivência, foram para o caminho do bem, foram para o céu, que é a representação do bem, do amor. Céu tem significado para eles, não para nós, que é uma abóbada estrelada, falando de céu, que está acima do céu. Isso é nós, ocidentais, pensando, não os judeus. Temos que ter cuidado com isso. Então ele vai desenvolver, e ele continua, Kardec. Se João Batista foi Elias, não é senão uma mesma alma, tendo tido duas vestes. Então na ressurreição vai encontrar Elias ou João Batista? Não, ele vai encontrar o Espírito, que aqui na terra tinha essa representatividade. Percebem que o sacerdote, quando ele faz esse questionamento, ele entendeu a mensagem bíblica, que João Batista era a reencarnação de Elias. Ele entendeu pela pergunta dele, tanto que ele faz. Então quem que vai vir na ressurreição? Ele entendeu, ele não está se fazendo de bobo.
Ele entendeu muito bem. E aí, por isso, Kardec fala para ele. Os dois, na verdade, são dois personagens de um ser só, que é um espírito. E ele fala, então, sendo essa alma tendo, então, duas vestes, em duas épocas diferentes sobre a terra, e que se não apresentará nem com uma e nem com outra, mas com o oratório etéreo próprio ao mundo invisível. Ele não vai se apresentar lá como João Batista e muito menos como Elisa. Ele vai se apresentar com a figura espiritual que ele é, que nós não sabemos qual figura é essa, pertence ao Espírito, é a individualidade. Nós somos individuais, nós retornamos para Deus, mas não como no panteísmo, que somos uma gota no oceano e mergulhamos e nos misturamos com Deus. Não, de maneira nenhuma. Nós levamos nossa individualidade, nós nos juntamos a Deus, mas com nossa individualidade, com a nossa construção. E é isso que Kardec aqui está posicionando esse ser. E realmente era uma reencarnação, como vamos ver à frente. Por quê? Por que essa palavra? Nós vamos entender mais à frente. Porque Elias, ele, quando é contrariado pelos sacerdotes de Baal, ele manda que todos sejam decapitados. Então, nesse propósito da reencarnação, ao qual nós vamos compreender, ele então vem como João Batista, prega o amor, faz todo o seu trabalho, cumpre a sua missão, mas ao mesmo tempo também ele sofre uma expiação. Ele sofre uma expiação. Nós vamos entender isso com nosso querido Kardec. Se as palavras de Jesus não vos parecem bastante claras, ele se referindo ao sacerdote, e para todos nós que duvidamos, duvidar de que João Batista foi Elias? Então, lede então São Mateus, capítulo 11, versículos 13, 14 e 15, que está lá assim: porque até João Batista, todos os profetas, tão bem quanto a lei profetizaram. E se quereis compreender o que eu vos digo, Jesus falando, é ele mesmo que é esse Elias que deve vir. É João Batista. É o Elias que deve vir. Há esse esclarecimento a mais em Mateus no capítulo 11. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. E Kardec então fala: aqui não há nenhum equívoco. Os termos são claros e categóricos. E para não ouvir, é necessário então não ter ouvidos ou querer fechá-los. Ou seja, é aquele sentido assim: essa informação, ela mexe com minhas bases religiosas. Um padre muito conhecido de todos nós, famoso na mídia, ele fala isso: eu tenho um maior respeito e carinho pelo Chico Xavier, pelo trabalho dele, mas pela filosofia religiosa dele não. Eu não creio na reencarnação, porque se eu crer nos ensinamentos de Chico Xavier, na realização dele da caridade, eu abraço ele, mas na ideia dele não, porque eu vou ter que abandonar toda a minha construção religiosa que eu abracei. Percebem? Então ele tapa os ouvidos para não ouvir. Ele não quer ouvir as verdades espirituais. É isso que Kardec está falando a esse sacerdote. Você tem todo o conhecimento, você está interpretando da sua forma literal, porque você está tapando os seus ouvidos para as informações verdadeiras. Sendo essas palavras uma afirmação positiva, de duas umas: Jesus disse a verdade ou Jesus está enganado. Na primeira hipótese, se Jesus disse a verdade, é a reencarnação atestada por Jesus. Não tenhamos dúvida disso, nos diz Kardec, na Revista Espírita. Não tenhamos dúvida disso, é Jesus atestando. Agora, na segunda, se Jesus se enganou, a dúvida deve ser lançada sobre todos os ensinamentos de Jesus, todos. Porque se ele se enganou em um ponto, ele pode se enganar em muitos pontos. Pode se enganar sobre outros. A escolha é sua. Gente, isso é lindo. É o livre-arbítrio. Kardec dá o livre-arbítrio ao sacerdote. Você pode escolher que Jesus disse a verdade e você vai destapar os ouvidos e vai buscar entender e compreender, ou não, você tapa os ouvidos, diz que Jesus se enganou, não é verdade. Mas quando você afirmar isso, tenha cuidado. Você está se dizendo que Jesus se enganou em vários outros pontos, inclusive aqueles em que sua religião se fundamenta. Aí o sacerdote
deve ter ficado num estado que não descreveu ali, porque ele não respondeu ali na revista. Mas nós vamos buscar o entendimento nessas palavras de Kardec. Vamos compreender primeiro a ressurreição. Ele vai falar na questão 1010, questão 1010 do Livro dos Espíritos, complementando esse raciocínio lindo de Kardec para com o sacerdote e para todos nós. O dogma da ressurreição da carne, voltando, morreu, volta na carne, será então a confirmação, a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos, é isso? A reencarnação na carne, a ressurreição na carne. Eu posso dizer assim, é reencarnação? Aí os Espíritos falam assim, pode. Como você queria que fosse de outra forma? É o Espírito retornando à carne. Você pode sim dizer que é, conforme se sucede com tantas outras. Agora, são questões de palavras, e que muitas das vezes vocês a encaixam fora da realidade, que é a interpretação de que se eu estou aqui na carne com esse corpo, eu vou voltar na carne com esse mesmo corpo aqui na ressurreição. Ele está dizendo, isso é fora da realidade. Aí vocês estão metendo os pés pelas mãos, vocês não estão entendendo a reencarnação. Reencarnação não é isso? Nunca foi isso? De voltar no mesmo corpo? Não entender de algumas pessoas, porque elas tomam essa informação ao pé da letra. Então ele está dizendo assim, é válido dizer que a ressurreição na carne seja a reencarnação, mas não no mesmo corpo, da mesma forma que era antes. Muito pelo contrário, isso vai depender muito das nossas ações, do nosso comportamento de agora, para prevalecer no corpo futuro. Aí nós temos que ter atenção sobre isso. Então Kardec vai fazer uma pergunta na questão 132 para nos auxiliar e aclarar a nossa mente, e também naquela questão que Jesus fala lá para os saduceus, falando para nós espíritas. Vocês estudam o espiritismo e compreendem os estudos espíritas, as informações espíritas e a lei de Deus? Essa é a pergunta que devemos nos fazer para nós mesmos, daquela questão que Jesus levantou para os saduceus. E uma delas é, Kardec na questão 132, ele pergunta assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ele não falou reencarnação, perceberam? Ele quer saber o que é encarnação. Então vamos lá. Os espíritos responderam, Deus então impõe aos espíritos a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, esse é o ponto. O espírito encarna para ele se aperfeiçoar e chegar à perfeição. Ele precisa aprender. É um aprendizado, é uma construção. Para uns é expiação, para outros é missão. Vamos entender isso aqui, mas vamos ler o que está à frente, que vai completar esse raciocínio aqui. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então veja, o espírito ele vai encarnar no nosso planetinha aqui, planeta Terra, ele vai encarnar. Quando ele encarna, ele tem que sofrer as vicissitudes desse planeta, as dores, os sofrimentos, a infância, a adolescência, a maturidade, todo esse processo, as doenças, as dores, isso faz parte, é uma vicissitude do nosso planeta. A idade cronológica, está novinho, está bonitinho, está lindinho, depois vem a idade, cria dificuldades para o corpo se movimentar, raciocinar, o próprio cérebro começa a criar dificuldades, neurônios não se fabricam com tanta velocidade, há toda uma dificuldade aí. Isso para o espírito que está aqui encarnado é um desafio, é uma expiação, é um sofrimento, claro que é, não tenhamos dúvida disso. Ou estamos falando que estamos vivendo em flores? Você pode pegar aquela pessoa que ela não tem problema nenhum, está com condição financeira boa, está com a saúde boa, feliz, viaja, não sei o quê. Pergunta a ela, chega para ela, o que você tem medo? Eu gasto fortunas nessas áreas de, não vou dizer enfermagem, mas que cuida do rosto, da pele. Isso, na área da estética, obrigado Raquel, na área da estética. Por quê? Porque não quer envelhecer, tem medo.
envelhecer. Natural, gente, nada contra, mas esse é um processo expiatório do nosso planeta para qualquer um que aqui encarne, seja que espírito que for, ele vai passar por esse processo. Perceberam onde está a expiação da reencarnação? Aí ele continua, visa ainda outro fim a encarnação, tem mais um. Tem esse da perfeição, que temos que nos aperfeiçoar, mas tem outro, o de nos colocarmos, nós, em condições de fazermos a nossa parte que nos toca na hora da criação. Então nós estamos aqui encarnados, tentando a nossa perfeição, tentando nos aperfeiçoar, tentando crescer e contribuindo com o planeta, dando ideias novas, inteligências novas, aproveitando tecnologicamente. Por exemplo, hoje nós estamos numa grande luta aí de aproveitarmos as energias do Sol, estamos enviando naves e naves para lá para estudarmos que energia é essa e como poderemos usá-la de uma forma salutar para o nosso planeta. Isso é cooperar com a obra da criação. A criação já não está feita, o planeta, o Sol, não está tudo feitinho? E nós, da nossa parte, vamos criar então condições com a nossa inteligência para... Eu estou pegando só esse exemplo, tá, gente? Tem vários outros exemplos no campo da medicina, vários outros, mas é só para ficar mais didáticos, que está muito atual isso, né? Nós estamos gastando aí milhões e milhões de dólares nisso. Estão buscando então entender essa energia do Sol para que nós possamos aproveitá-la aqui com recursos naturais, sem degradar o planeta. Isso é uma contribuição, nós estamos aqui para isso também. Perceberam? Então Kardec, na 170, ele vai fazer uma pergunta que é crucial para nós completarmos o nosso raciocínio. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Ele não fala novamente reencarnação, ele fala encarnação. Aí eles falam assim, se torna um espírito puro. Então é isso. A grande proposta da nossa ressurreição é essa. Nós ressurgimos para nos aperfeiçoarmos, encarnamos para crescer, avançar, sermos um cooperador na obra divina. E quando finalizarmos essa etapa, nós seremos espíritos puros. Então a proposta de Jesus, que nós vamos ver isso à frente, é esta. Nós nos tornarmos espíritos puros. Cessarmos as encarnações e sermos trabalhadores, ministros de Deus no universo. O espírito puro, ele está liberto dos mundos físicos e vai para o universo. Agora, outro detalhe. Aí Kardec, na 167, vai perguntar: e qual o objetivo, a finalidade da reencarnação? Aqui ele já separou encarnação de reencarnação. O que é agora a reencarnação? Aí os espíritos respondem: expiação e melhoramento progressivo da humanidade. E o principal, a justiça de Deus, a lei de causa e efeito. Não tem como a lei de causa e efeito ser exercida sem a reencarnação. A reencarnação, aí ele faz um complemento. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas prisioneiro das consequências. Nós somos livres para fazer nossas escolhas. Encarnação. Estou encarnado no projeto de me aperfeiçoar, de crescer e de avançar. Sou livre, mas eu posso me tornar um prisioneiro das consequências dessas escolhas, principalmente se essas escolhas não forem do céu, dos anjos do céu, para me tornar um anjo do céu. Lembra que Jesus fala? Vão ressuscitar anjos do céu, espíritos de bem, espíritos puros. A ressurreição de Jesus é para nós ressuscitarmos como espíritos puros, limpos. A proposta de Jesus nunca foi a reencarnação para nós. A reencarnação é uma punição, é um castigo, é lei de causa e efeito quando nós fazemos nossas escolhas erradas. Quando eu escolho o mal e não o bem, quando eu erro, pegando aqui a questão da paternidade, é uma missão, é algo lindo. Deus nos dá um ser precioso, com sua capacidade intelectual toda ali enclausurada, para que tenha um ser simples, humilde à nossa frente e nós eduquemos. E se nós falharmos? Se nós falharmos, reencarnação. Se nós educarmos ele para o mal, reencarnação. Vamos estar sofrendo aquela educação errônea e doentia ao qual nós colocamos. A expiação, então, nada mais é
do que a lei de Italião. Reencarnação, lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Nós reencarnamos para resgatarmos esses nossos prejuízos. Há um melhoramento. Tem que haver um melhoramento. Tem que haver educativo. Reencarnação, educação, reeducação. Percebem? Reeducarmos. Kardec, ele vai dar um exemplo belíssimo para nós sobre isso, também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Prestemos atenção, está lá. Isso aqui não são minhas palavras, gente, por favor. Está lá no Evangelho. Ele fala assim, gente, para tornar isso didático para vocês, encarnação, reencarnação, vou tornar isso didático para vocês. Não tem a escola? Quando nós adentramos a escola, principalmente, pelo menos na minha época, era assim, hoje mudou muito, mas era assim, eu fazia a alfabetização, passava, ia para a primeira série, passava, ia para a segunda série, passava, terminava o primário até a quarta série, depois o quinto ano e assim sucessivamente, até eu chegar ao meu estado de completude dessa educação. Isso é encarnação. E a reencarnação? Quando eu repito de ano. Está no programa da escola eu repetir de ano? Está na programação da escola falar assim, ó, aluno, você vai repetir de ano? Então, quando você estiver lá, isso aconteceu na minha série, quando eu estiver lá na terceira série, que eu estava lá com meus 11, 10 anos, não sei, eu tinha um aluno lá que tinha 15 anos, um marmanjão enorme, morrendo de vergonha no meio da gente, tudo pequenininho. Por quê? Porque ele se atrasou. É essa a proposta da escola para nós? Nós passarmos vergonha? Nunca foi e nunca vai ser. E de Deus para conosco? Jamais. É a proposta para nós. A proposta para nós é a encarnação. Todos nós vamos encarnar. Quantas vezes for necessário, ora vou encarnar como homem, ora vou encarnar como mulher, para aprendizado. É o meu aprendizado. Agora, quando eu reencarno, aí aconteceu alguma coisa. Aí deu algum problema. Eu tenho que me reajustar. Lei de justiça, está aqui, ó. Sem isto, onde há justiça? A lei de justiça, a reencarnação. Perceberam a diferença, meus irmãos? É importante que a gente entenda isso. Leis as Escrituras e não compreendeis? Fala-se da ressurreição e você não entende nem o poder de Deus? Jesus está falando para nós agora também. Não só para os saduceus. E nós temos muita confusão com isso no movimento espírita. Muita confusão. Veja agora Jesus confirmando isso de Kardec. Entre os filisteus, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. Então, entre os fariseus, também é uma linha do judaísmo, como tinha os saduceus, os fariseus também. Havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. É como se fosse um ministro que nós aqui conhecemos do nosso país. É um poder grandioso, grandiosíssimo, poderoso lá. Um sacerdote muito poderoso, um doutor da lei, que veio ter à noite com Jesus e lhe disse: Mestre, reconhecemos que vieste da parte de Deus. Isso é lindo. Ele reconhece que Jesus é o Messias. Ele reconheceu. Um doutor da lei reconheceu. Você veio de Deus. Quando eles usavam esse termo, é que eles diziam assim: você é um homem amor, você só faz o bem, você veio de Deus para nos instruir, você é o Messias. Quando ele utiliza essas palavras, ele está afirmando que Jesus é o Messias. Veio para nos instruir. Porquanto ninguém poderia fazer esses prodígios que você faz, se Deus não estivesse com ele. Então Deus está com você, você faz todos esses prodígios, você ressuscita mortos, você cura cegos, cura os leprosos, cura as mãos mirradas. Você veio de Deus, você é um enviado de Deus. Ele reconheceu Jesus. Aí Jesus então lhes responde. Agora vem os detalhes, nós precisamos atentar. Aí Jesus lhe responde: em verdade vos digo. Toda vez que Jesus falava isso, essas palavras, em verdade vos digo, até na tradução mesmo do aramaico, do hebraico, é muito forte. Jesus está dizendo assim: olha que isso aqui que eu vou te falar é muito maior do que você está pensando. Isso aqui que eu vou te falar agora é grandioso. Presta atenção. Quando ele falava, a tradução nos trouxe isso: em verdade vos digo.
Mas os estudiosos dizem que essa tradução está errada, que é algo muito maior. Jesus está falando assim: olha, eu estou trazendo algo grandioso para vocês. É muito grande. Aí ele fala, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ver o reino de Deus. Vamos na outra para depois a gente voltar nesse raciocínio. Então Nicodemos disse, olha, Nicodemos entendeu, gente, pelo amor de Deus. Como pode nascer um homem já sendo velho? Ele entendeu, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo. Ele entendeu que Jesus estava falando da reencarnação. Não com essa palavra reencarnação. Óbvio, evidente que eles não tinham essa palavra. Mas nós, hoje na atualidade, podemos entender assim. Ele entendeu que ele ia nascer de novo da barriga de uma mãe. Como pode tornar-se então ao ventre da minha mãe? Como eu posso adentrar no ventre da minha mãe para nascer então novamente? Ele entendeu. Por que nós ficamos utilizando isso aqui, falando que está falando do batismo, outra hora de outro? Você está claro aqui a mensagem dele? Ele entendeu Jesus. Aí, olha que interessante, Jesus vai dar uma réplica nele, vai dar uma outra resposta, muito mais grandiosa ainda do que essa, muito maior do que essa, porque ele fala de novo: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não entra no reino dos céus. Agora a coisa pegou. Mas Jesus, você disse que para nascer, se eu nascer de novo, eu vou deslumbrar, eu só vou ver, eu não vou entrar. Reencarnação não é para entrar. Reencarnação é para eu ter o deslumbre daquilo que eu quero alcançar. Em que sentido? Que eu ver que eu errei. Como é que eu sei que eu errei? Que eu tenho um objetivo. Eu quero chegar aonde? Eu estou num deserto. Eu vejo um oásis. Eu quero chegar no oásis. Percebe? Eu preciso criar uma meta. Mas eu estou todo errado. Eu tomei decisões erradas. Fiz escolhas erradas. Então você reencarna. Você reencarna para esse deslumbre do reino dos céus que eu quero alcançar. Agora, para entrar, a história é outra. Agora, Jesus não vai falar de nascer de novo na carne. Ele vai falar assim: nascer da água e do Espírito. Ele não está falando de reencarnação. E esse nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus é a encarnação. Porque a água para eles não tem esse significado que tem para nós, gente. Quando fala assim água no Velho Testamento ou no Novo Testamento de Jesus, que Jesus tem lá com a conversa com a samaritana à beira do poço, que ele fala: o senhor quer água? A aguinha do poço mesmo, aquela aguinha que a gente bebe aí, né? A nossa por sinal é cheia de cloro. É dessa água que Jesus está falando? Não. Ele fala assim: não é dessa água aí, eu vou te dar a água que você jamais terá sede. Que água era essa que os judeus, eles tinham na sua interpretação? A água, ela significava para eles, eu até anotei aqui, que isso está no livro Boa Nova, tá? De Chico Xavier com Humberto de Campos. Ele diz aqui: a água, nesse símbolo do Velho Testamento, a água é o símbolo da perfeição da essência de Deus. A água é como símbolo do amor de Deus. Simboliza sentimento, amor e emoção. É um fluido cósmico universal que é nos dado para nós avançarmos, para nós crescermos. Não é a aguinha para nós bebermos. Não é essa água que nós agora, no nosso tempo, vamos pensar: Jesus está falando da água do parto, da água do líquido amniótico que tem ali no ventre da mãe. Não, a interpretação não é essa. Essa é nossa. Nós entendemos como funciona um parto, cientificamente falando. Há 5.000 anos atrás eles entendiam. No princípio, está lá no início de Gênesis, no princípio, capítulo 1, versículo 1, Deus criou o céu e a terra. E a água?
Quando ele vai falar mais à frente, ele diz sobre a água de cima e a água de baixo. De que água que ele está falando? Se o mundo não tinha nem sido criado. Aí a gente tem que ficar atento na questão da água. Eu estou interpretando alguma coisa errada. Que esse é a nossa relação com o Evangelho. Não posso questionar o Evangelho, essa coisa infantil, é muito lúdico. Esse é meu olhar de ocidental, cru, materialista, com a visão de ler só a letra. Essa é a minha visão. Agora, quando eu olho, vou tentar buscar o sentido espiritual dessa maravilhosa, sagrada Bíblia, sagrada. É sagrada sim nesse sentido, que ali está todos os ensinamentos. Agora nós precisamos buscar. O que buscas? O que você está buscando nessa literatura? Divertimento? Então, quando ele nos fala isso, que renasce da água, ou seja, você renova suas emoções, você renova o seu sentimento em espírito, você chega à perfeição. É a reencarnação. Aí você entra no reino dos céus. Perceberam a diferença? Para entrar e ver o reino dos céus, para ver é a reencarnação. Eu tenho débitos, eu tenho que me reajustar com a lei e eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um fim, um objetivo, que é o meu avanço, não está lá, e expiar aquilo que eu fiz de errado, óbvio e evidente. Nós vamos ter inúmeras passagens na Revista Espírita de espíritos que estavam vivenciando suas encarnações em outros mundos, como Mozart, por exemplo, está lá na Revista Espírita. Ele estava a sua encarnação em Júpiter. Ele vem, encarna aqui na Terra em missão. Ele não tinha expiação. As problemáticas do corpo dele eram problemáticas de escolhas dele, que aquele espírito poderia escolher, e também das vicissitudes aqui do planeta. E há lá um irmão, que ele é de um outro orbe, que ele encarna, e ele passa uma problemática aqui muito dolorosa e desencarna. E Kardec evoca esse espírito. Aí Kardec fala com ele assim: mas por que você aqui reencarnou, não sei o que? Ele fala assim: eu encarnei na Terra, eu não sou da Terra. É porque no mundo que eu estou, eu cometi um ato em que lá não havia como eu expiar, porque aquele mundo já venceu aquele mal. Então eles falaram para mim assim: olha, você vai encarnar num mundo de prova e expiação para você quitar esse débito que você tem. E ele encarna aqui na Terra, passa por essa dificuldade. A morte dele é uma morte dificílima. Ele morre afogado dentro de um barril, de um navio. Aí ele conta todo esse processo, que aqui o tempo infelizmente não dá para eu adentrar, não vou conseguir. Mas ele acaba desencarnando, e todo mundo lamentou a morte dele. Por isso que Kardec evocou ele. Porque todo mundo falava assim: nossa, aquele homem ele era maravilhoso, ele não merecia uma morte assim, ele era do bem, agia no bem com todo mundo, ajudava todo mundo. Que morte terrível para um homem de bem. Aí ele fala: não, minha morte foi merecida daquela forma. Ele fala para Kardec: é que o mal que eu cometi, eu tinha que resgatar. Mas foi um mal no planeta que ele estava. Mas só que lá não tinha esse processo expiatório que ele podia se ressarcir. Perceberam a encarnação? Ele encarnou aqui para se aperfeiçoar. E vivenciou as dores do nosso planeta. Todas as dores do nosso planeta. Foi uma grande expiação para ele. E a morte dele em si, resgatando o erro que ele cometeu. E que ele se arrependeu. E ele retorna. Aí ele retorna, então, São Luís confirma isso, que ele então retorna para o seu orbe. Perceberam a reencarnação? Agora, por isso a reencarnação é esse deslumbre, para que eu me motive, que a humanidade, que ele usou até um termo aqui muito belo, que a humanidade busque o seu melhoramento progressivo. Isso é a reencarnação. Agora, aí eu tenho que nascer de novo. Agora, para eu entrar no reino dos céus, eu preciso me renovar dessa água em meu espírito, dessa água, desse sentimento, dessa renovação das minhas emoções, buscar a essência de Deus. Isso é a representação da água para eles. Aí quando eu faço isso, nas minhas encarnações, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Aí sim, qual
o final, o objetivo final na última encarnação. O que é o Espírito na sua última encarnação? Entrou no reino dos céus, Espírito puro. Perceberam a ligação, meus irmãos? Isso é muito importante nós entendermos isso. Jesus nos prepara, nos preparou, nos prepara para sermos espíritos puros. Não é na programação da reencarnação, é lei de justiça, de misericórdia. Que pai que não vai dar a chance ao seu filho, aquele filho que errou? Me diga, que pai que vai dar pedra ao seu filho que está dizendo que está com fome, pedindo pão? Jesus fez-nos essa pergunta. Deus faria isso conosco? Não, Ele nos possibilita. E qual o processo, então, da reencarnação? Vamos lá, está lá no céu e inferno, no Código Penal da Vida Futura. Processo da reencarnação, de nos reajustarmos com a lei. Expiação, arrependimento e reparação. A expiação veio primeiro. Eu não me arrependo para depois expiar. Perceberam isso? Eu expio a dor que eu causei ao outro. Aí eu vou falar assim, nossa, mas dói mesmo. Que sofrimento que é. Nossa, eu fiz isso com alguém. Eu me arrependo verdadeiramente. Como eu vou me arrepender se eu não sei o mal que eu fiz, não fez mal nenhum ao outro? Ah, ele passou bem. Ah, já está bem, já tem seus filhos, tem sua família. Aquilo que eu fiz ele nem sentiu. Eu me arrependi daquilo que eu fiz? De maneira nenhuma. Por isso a expiação ela vem primeiro. Eu preciso expiar as minhas dores, as minhas escolhas. Lembra? Eu posso realizar, eu estou livre para realizar as minhas escolhas, mas me tornarei prisioneiros dessas mesmas escolhas, se assim eu fizer errado. É juntando esse raciocínio que nós vamos entendendo. Com a doutrina espírita, as mensagens de Jesus, não tem outro meio. Não tem outro meio. Vou rogar ao Pai, vou pedir a Ele para enviar-vos outro Consolador. Ele vos ensinará tudo o que eu tenho dito e muito mais. Tem dúvida de que a doutrina espírita é o Consolador? Eu, particularmente, eu não tenho. Mas quem tem o direito de ter. Mas vá buscar a luz da doutrina espírita para aqueles que buscam. Não é só dizer assim, a doutrina espírita não é Consolador, não. Isso é invenção dos espíritas lá de Kardec lá. E fechou seu raciocínio e para por aí. Isso não é um questionamento. Isso não é um raciocínio. Isso é uma negação. Isso é tapar os ouvidos. Aí ele está dizendo, cuidado. Cuidado do seu posicionamento mental. Ele nos alerta. E para fechar, então, como nós já havíamos dito, para ficar bem claro, essa questão da reencarnação, fortalecendo os laços de família, que também está nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente esse ponto. E eu vou num ponto em que Kardec traz, que também traz muitas dúvidas para nós, quando nós falamos da reencarnação, olhando nós não nos olhamos como espíritos encarnados, nos olhamos como corpos que têm um espírito, não um espírito que tem corpo. Porque Kardec vai nesse capítulo, ele vai falar da paternidade, como falamos aqui do início, da criança que nós recebemos com essa missão, e se assim falhar, se este como pai vier a sucumbir por culpa dele, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos desse filho na vida futura, na reencarnação, por não terem feito o que estava ao alcance para que ele avançasse, esses espíritos que nós acolhemos na estrada do bem. Então a reencarnação é essa lei de justiça que dá a oportunidade de nós nos reeducarmos. É uma reeducação para nós nos avançarmos. Mas eles levantam, os espíritas levantam uma questão para Kardec aqui também. Fala assim, Kardec, tem a reencarnação. Tudo bem, então eu tenho lá 100 encarnações. Então eu tenho 100 papais, 100 mamães, não sei quantos irmãos, 100 tias, 100 avós. É assim? É isso que é a reencarnação? Nós compreendemos a reencarnação? Eu vou juntando parentes na espiritualidade? Aí os espíritos vão nos dizer assim, são os mesmos espíritos unidos nesse laço, mudando de posição.
Então não tenho 100 papais e 100 mamães. E tenho eu com meus espíritos familiares, aonde estamos nos reajustando. Estamos acertando de primeira, gente? Essa é a pergunta íntima de cada um, tá? Não precisa responder aqui não. É íntimo. Estamos acertando de primeira? Se estamos, que bom. Que bom. Eu não vou ter tantos papais e mamães lá no céu, né? Vou ter menos, porque eu acertei. O outro vai ter mais porque ele errou. É isso? É isso que o Espiritismo está nos ensinando? Ou eu não estou entendendo, compreendendo as Escrituras sagradas espíritas? Eu não estou entendendo o poder de Deus. Meus irmãos, muita paz a todos.